Amém. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu não sei que hora que você vai estar vendo isso. Mas eu queria que neste momento, independente do que você estiver fazendo, você não precisa estar em um lugar fechado para você adorar a Deus. Você não precisa se isolar exatamente para falar com Ele. Então, eu queria que, independente do que você estiver fazendo, que você, se você puder, você feche os seus olhos. Se você não puder, você ora no seu espírito. Amém? Espírito Santo, eu te agradeço. Eu te agradeço porque Tu destes, Pai, mais uma oportunidade para nós. Oh, Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada pelo que Tu tens feito, pelo que tu vais fazer nas nossas vidas. Espírito Santo, eu te dou total liberdade para que Tu estejas agindo segundo a Tua vontade. Tu és honrado neste lugar. Tu és desejado neste lugar. Espírito Santo, nós sabemos que Tu não és só um mover, um agir, mas que Tu és uma pessoa. Que Tu és igualmente o Pai e o Filho. Nós entendemos isso. E Espírito Santo, nós pedimos que neste momento Tu estejas trazendo a cada coração que está ouvindo essa palavra a Tua presença, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu possa ser instrumento em Tuas mãos. Amém. A gente está vivendo um momento onde a gente tem ficado bastante tempo em casa, isolado, a gente não tem saído, não tem tido muita comunhão, de acordo com as leis estabelecidas. Nós temos que ficar em casa. E apesar do que a gente está vivendo, uma certeza a gente precisa ter: Deus não parou de agir. Deus continua agindo, Deus continua se manifestando, Deus continua falando. Ele nunca parou de falar. Muitas vezes é a gente que não sabe ouvir, ou a gente não tem deixado o ouvido sensível para ouvir o Pai. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Não ir à igreja ou ir à igreja se tornou comum para você? Você se acostumou? Se acostumou a ficar em casa, a ligar no YouTube na hora do culto e ouvir uma palavra? Você se acostumou a simplesmente só colocar um louvor para ouvir? Você se acostumou a, se puder, se já tiver como, só ir à igreja? Nos tempos em que a gente tem vivido, a gente se acostumou a isso. A gente se acostumou a deixar o Espírito Santo de lado, deixar a presença de lado, deixar o agir de lado. E a gente não tem sido sensível, não tem tido o coração aberto a Ele. E quando eu falo isso, eu não falo só sobre você, enfim, não é uma questão de eu estou falando sobre a sua vida. Não, eu estou falando sobre a vida de cada um. Eu estou falando sobre a minha vida. O ouvido mais próximo é o meu. Então, quando eu falo que a gente não tem deixado o Espírito Santo agir, eu estou falando da minha vida também. E essa palavra, ela é muito mais para mim do que para você. Se ela servir para você, se você deixar ela penetrar e criar frutos, amém. A glória não vai ser minha, vai ser dele. Mas
Eu queria falar sobre isso. Quantas vezes a gente tem deixado de escutar, a gente fala, nossa, Deus não tem falado mais, nossa, eu não escuto mais, Deus falava de tantas formas e hoje eu não escuto mais de jeito nenhum. Mas seria Deus que parou de falar ou você que parou de ouvir? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa divina. Ele não é humano. A gente repete isso, a gente fala que ele é uma pessoa, a gente fala que ele tem características, mas na hora de praticar, a gente se esquece. A gente fala, Espírito Santo, derrama a tua presença, Espírito Santo, traz o avivamento, Espírito Santo, mas a gente esquece que para o Espírito Santo agir, a gente tem que dar autoridade, a gente tem que deixar realmente. Quando a gente fala que a gente tem que honrar o pai, honrar o filho, a gente se esquece muitas vezes de que a gente também tem que honrar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só se faz presente onde ele é honrado, onde ele é desejado, adorado. Então, quando a gente fala onde a liberdade, onde o Espírito está, a liberdade. Mas a gente esquece de que essa liberdade ela só vem mediante a autoridade, a honra. Onde o Espírito Santo é Senhor, onde ele é autoridade suprema, onde ele pode agir independente do que a gente pensa, a liberdade. E muitas vezes a gente tem feito isso, a gente tem ficado cativo em questões, achando que o Espírito Santo está agindo, mas na verdade a gente está com total controle do que está acontecendo. E a gente tem que, todo dia, se render a Ele. Todo dia. Imagine só. Imagine que você pegou seu celular, abriu o WhatsApp e enviou uma mensagem para uma pessoa. Essa mensagem ela foi enviada e ela foi recebida, mas ela não foi visualizada. Agora fique imaginando isso durante horas. Fez-se um dia, fez-se 2, 3, uma semana, 2 semanas, 1 mês. Você já nem acha que a pessoa vai responder a mensagem. E aí você fica, será que eu fiz alguma coisa? Ou não sei, será que aconteceu alguma coisa com essa pessoa? E a pessoa nem respondeu, nem deu sinal se estava bem, se estava vivo. E você precisa. E vamos colocar que é uma coisa importante. É uma mensagem importante, você precisa muito que a pessoa responda. E a pessoa não respondeu. Agora, pensa. O sentimento que você fica com a falta de resposta dessa pessoa. Essa pessoa ela é importante para você. Essa pessoa ela faz parte de quem você considera íntimo, de quem você considera amigo ou parente, seja o que for, família. Essa pessoa ela é importante para você e ela não te respondeu de jeito nenhum. Você se sente mal. Você se sente triste. Agora pensa no Espírito Santo te esperando todo dia para conversar. Te esperando, seja de manhã, à tarde e à noite. O dia termina e você não falou com ele. Outro dia começa, a sua rotina continua e você não falou com ele. Olha, eu vou te falar que se você não falou com ele, quem está perdendo é você. Mas apesar disso, ele fica triste. Porque ele quer muito conversar com você. Ele quer muito ser seu amigo. Então, quando você fica sem falar com ele, você magoa ele. O Espírito Santo ele é sensível.
que quando a gente fica sem comunicar com Ele, quando a gente não deixa Ele agir, tudo fica monótono, tudo fica sai do orgânico e passa a ser corriqueiro. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. E não só uma igreja, o corpo, o grupo, mas você. Porque você tem que lembrar que você também é igreja. Você é parte do corpo. Então, uma igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. A palavra sem o Espírito Santo, ela é letal. Então, se a gente pega o Espírito Santo e chama Ele só quando a gente quer o agir ou mover, a gente está reduzindo Ele a uma coisa que Ele não é, a uma coisa que não faz parte dele. Ele é uma pessoa, Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser honrado, Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Tudo é diferente. A palavra vira vida, a igreja vira orgânica, começa a acontecer naturalmente as coisas, elas vão se encaminhando, vão se ordenando com o passar da intimidade, do relacionamento criado. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa parar de ter o coração duro. Tem que trazer sensibilidade para ouvir o Espírito, para deixar o agir acontecer. A gente precisa criar esse relacionamento, esse convívio, porque se a gente não deixar ele agir, primeiro que a gente não vai descobrir quem a gente não vai conhecer Jesus e a gente não vai estar no centro da vontade de Deus. A gente vai viver para nós mesmos e isso vai nos levar cada vez mais longe de Deus. A gente vai viver como Judas caminhou ao lado do Messias, aprendeu com ele, mas está no inferno. Então, a gente precisa... Não vou dizer que é fácil, não é fácil, porque a nossa alma, a nossa carne, dia após dia, quer ir contra nós. Mas a partir do momento que a gente vai alimentando o Espírito, ele vai se fortalecendo. E você vai criando prazer em estar na presença dele. Então, a gente precisa entender isso. Jesus, ele era Jesus. Mas ele, em todo momento, agiu segundo a vontade do Espírito. Ele foi guiado pelo Espírito. Em todo momento. A gente vê ele nos 40 dias... Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, quem conduziu ele foi o Espírito. Quem fortaleceu ele para permanecer firme durante a tentação foi o Espírito. Quem trouxe discernimento para ele sobre as coisas, mesmo ele sendo Jesus, foi o Espírito. Então, tudo o que ele fez guiado pelo Espírito. Então, pensa, se Jesus, Filho de Deus, que desceu do céu, habitou a terra, o Verbo vivo, veio e teve que obedecer ao Espírito, foi trazido mediante ao Espírito. Porque quando Maria... engravidou de Jesus, foi o Espírito Santo que fez isso. Então, ele em todo momento teve o Espírito Santo guiando a vida dele. Então pensa, se Jesus, que é Jesus, foi guiado pelo Espírito, me diz quem é você para não ser, para dizer que não precisa.
Você precisa muito mais, eu preciso muito mais. Sabe? A gente precisa entender isso. A gente precisa parar de agir como se ele não fosse nada. Como se eu posso porque eu sou filho de Deus. Você só é filho de Deus pelo Espírito, que testifica, que clama Abba Pai. Sabe? Depois que Jesus foi crucificado, a gente teve esse presente, essa promessa cumprida, que foi a vinda do Espírito Santo para nos guiar. Então, Jesus foi, mas o Espírito Santo veio. E ele tomou o lugar que era de Jesus aqui na terra. Então, de qualquer forma, se você precisar falar com o Pai, você precisa do Espírito Santo. Porque é Ele que testifica, é Ele que intercede por nós. Amém? Eu queria que você, se puder, abra lá em João. João 14, 26. Diz assim. 25. Isto tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando Jesus promete o Espírito Santo, ele nos diz que ele não vai nos deixar sozinho, que ele vai deixar alguém para guiar. E o Espírito Santo, ele vem com essa mesma função de estar ao lado que Jesus estava. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. Um consolador, um ajudador, que vai nos conduzir aonde a gente precisa ir. E em todas as áreas da nossa vida, em tudo que a gente precisar, o Espírito Santo, ele pode nos guiar, ele vai nos guiar. Sabe? Enquanto a gente tem a Bíblia, que é o nosso testamento, é como se fosse o nosso mapa, o Espírito Santo, ele pega essa palavra e traz vida para ela. Ele mostra de acordo com o que a gente está vivendo. Ele é o guia do nosso mapa. Ele explica, ele é o nosso advogado do nosso testamento. Ele explica o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa estar sensível a ele. A gente precisa parar de se acostumar com tudo. Sabe? Jesus diz que para a gente não se conformar com as coisas deste mundo, justamente porque o mundo, a gente vai fazendo parte dele e a gente vai deixando se moldar pelas coisas que acontecem. Gastando tempo com as coisas do mundo, e aí a gente esquece que a nossa vida é totalmente dele, que a gente vive de forma integral para ele. Então, tudo que a gente faz deve ser movido por ele, deve ser confirmado por ele, sabe? É você ir fazer, não sei, alguma coisa que você quer muito fazer, é você ir antes e perguntar para o Espírito Santo. Não é só o que você precisa. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso disso, eu estou com problemas. Não é isso. Não é só para isso que o Espírito Santo serve. Ele é seu melhor amigo, então ele serve, ele vai te guiar, ele vai estar com você em todo momento. Então, é perguntar, por exemplo, até com que roupa eu devo ir para algum lugar. Amém? Então, a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter esse entendimento de quem é o Espírito Santo.
Vamos abrir lá em 2 Coríntios 3, 6. Diz assim: o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como eu disse, é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos mostra os segredos do Pai, é o Espírito que nos mostra o que a palavra quer dizer. Se a gente lê a Bíblia só por ler, vai ser só mais um livro. Mas se a gente lê conduzido pelo Espírito Santo, a gente descobre segredos celestiais, coisas guardadas que o Pai só vai revelar para aqueles que têm o seu Espírito. Então a gente precisa entender que a gente precisa depender totalmente dele, completamente. Ele é tão importante, mas tão importante, que depois que Jesus foi para o Pai, a gente vê em Atos que ele era quem guiava o povo. Em todo momento a gente vê ele guiando, o povo sendo batizado. A gente vê que os discípulos eles foram batizados e a partir dali eles começaram a manifestar o reino de Deus, mas guiados pelo Espírito. Eles iam para o norte se o Espírito mandasse. Eles ficavam onde eles estavam se o Espírito mandasse. Tudo que eles faziam eram conduzidos pelo Espírito. Então a gente precisa ter essa dependência dele. E no 3, agora no versículo, continua em 2 Coríntios 3:17, mas agora no versículo, só que agora no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como eu disse, o Espírito, ele é Senhor. E para ter liberdade, ele precisa ter autoridade, ele precisa ser realmente Senhor. Onde o Espírito está, aí há liberdade. Mas onde ele é Senhor, é que há liberdade. Porque o Espírito está com você em todo o tempo. Foi a promessa que Jesus fez. Mas ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai arrombar a porta e falar, eu estou aqui. Não. Ele vai esperar até o momento em que você quiser criar relacionamento com ele. E a gente só conhece Jesus se a gente tiver relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa dele de qualquer jeito. Porque sem ele a gente se acostuma, a gente erra, a gente vira escravo do pecado, a gente faz coisas que não é condizente ao que Deus tem para a nossa vida. É com ele que a gente descobre coisas sobre Deus, sobre Jesus e sobre nós mesmos. Então, a gente precisa parar de viver o costume e parar de ser insensível ao Espírito Santo. E não só a presença dele, mas a pessoa dele. Amém? O Espírito Santo ele tem várias características. Ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, mas hoje eu não vou entrar nisso. Eu vou falar que o Espírito Santo ele é afetado pelo que você faz. Eu vou
finalizar falando isso. O Espírito Santo, ele é afetado pelo que você faz. Então, tudo que você faz, tudo, se você tiver ou não relacionamento com ele, ele vai estar do teu lado. Ele vai estar com você. Ele vai estar calado, ele vai estar em silêncio, porque você não o convidou para fazer parte da sua vida. Mas ele vai ser afetado. Então, se você faz qualquer coisa, saiba que qualquer coisa que você fizer vai afetar o Espírito Santo. Isso pode apagá-lo, isso pode entristecê-lo, isso pode machucá-lo e isso pode magoá-lo. Então, se você tem um relacionamento com ele, você vai saber quando você entristece ele, quando você magoa ele. Então, quando você tem um relacionamento, você pergunta uma coisa para ele e às vezes ele não fala nada, mas você está sem paz no coração. E essa falta de paz no coração já é uma forma de você entender que aquilo não agrada o coração dele. E às vezes a gente pergunta uma coisa e aí a gente fica insistindo, depois que ele falou não. E se a gente continuar insistindo, ele vai se calar, porque ele já falou. A gente não vai mudar ele de ideia, só porque é a nossa vontade. Então, quando a gente tem um relacionamento com ele, a gente é transformado, a gente é moldado, a gente é levado a ter uma mente como a de Jesus, o coração como o de Jesus, a gente ganha os frutos do Espírito, a gente começa a se parecer, ser o que a gente nasceu para ser, imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente vai aprendendo isso e quando a gente começa a ter esse relacionamento, a gente vai perguntando tudo para ele e ele vai te dizer não para coisas que às vezes nem é pecado, mas que não é para a sua vida. E ele vai te dizer sim. E um não dele vale mais do que a gente. É melhor um não dele do que a gente ficar focando no sim, porque o não dele vai te proteger, te priorizar lá no futuro. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Então ele sabe de tudo, ele sabe o que vai acontecer depois, ele sabe o que aconteceu e ele sabe o que está acontecendo. Então, se ele diz não, é para te proteger, é para te guardar. E quando a gente depende dele, a gente entende isso. A gente entende que mais vale agradá-lo do que fazer a nossa vontade. A gente entende que a gente não quer entristecer o Espírito Santo. A gente não quer ficar sem ele, sabe? Quando você conhece ele, quando você convive com ele, e você depois para de ter um relacionamento, fica um vazio. E você sabe o que você tem que fazer. É difícil, mas a gente sabe o que precisa fazer quando a gente está longe dele. A gente tem que voltar, a gente tem que se arrepender de deixar ele ser Senhor novamente. Então, e a gente sabe que deixar ele triste nos entristece. Então, quando a gente parar e pensar, quando a gente iniciar o nosso dia, a gente precisa lembrar que tem alguém esperando para falar com a gente. Tem alguém querendo conversar com a gente. E a gente já tem todas as instruções. Jejum, orar, leitura da palavra, meditação, orar em línguas, orar em línguas e orar no entendimento. A gente tem todo um manual. A gente só não faz porque não quer. E não adianta falar, eu não posso, eu não tenho tempo. Não. Porque orar em línguas, você nem precisa parar para fazer isso. Você pode orar no seu espírito. Você pode orar na sua mente. Então, a gente tem que parar com essa desculpa de ignorar o Espírito Santo. De ignorar. Eu vou te falar, Jesus está no céu. Deus está no céu.
a única pessoa que está aqui fazendo a função de Jesus é o Espírito Santo. Então, se a gente ignora ele, a gente não se conecta com o Pai, porque a gente precisa dele. É ele que gera qualquer coisa dentro de nós, ou ele que mostra as coisas do Pai. É ele que faz tudo. Então, uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. A gente precisa dele. Para finalizar, vamos abrir lá em Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui, esse versículo só para finalizar, aqui fala que a gente tem que ser benigno, compassivo, e tudo isso quem gera é o Espírito Santo. Então, finalizando, o Espírito Santo é afetado por tudo que você faz. E você precisa dele para fazer tudo que vem de Deus. Amém? Vai aparecer uma conta para você depositar os dízimos e as ofertas. Você é parte do corpo e você ajuda a manter esse corpo. Então, colabore conosco. Vamos orar. Amém? Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque tu fostes fiel e nos enviastes o teu Consolador, o teu Espírito que nos consola, nos ajuda, nos auxilia, nos guia, nos traz liberdade, nos mostra, Pai, a tua verdade, nos refrigera a alma. É água, Pai, viva, é rio que nos faz transbordar quando mergulhamos, Pai. Eu te agradeço porque tu és maravilhoso, Pai. Tu és bom. E mesmo nós não merecendo, nós recebemos, Pai, o teu sacrifício mediante a Jesus e recebemos também a tua promessa do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, que os nossos corações possam estar sensíveis para ouvir a tua voz, sensíveis ao Espírito Santo, e que nós possamos aprender dia após dia a viver um relacionamento íntimo contigo, para que possamos ser uma igreja orgânica, uma igreja viva, Pai, e uma igreja que testifica e manifesta a tua graça, Pai, e o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, amém.